Deus preparou esse jardim para nos ensinar, através do sagrado, o valor da comunhão, o valor da interação, o valor das bases mais elementares da comunhão humana, e entre elas está a família. E eu queria convidá-lo para você abrir sua Bíblia em Gênesis 2, a partir do verso 18, e nós vamos meditar na palavra de Deus nestes versículos. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. E depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, Ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. E ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. E então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. E dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. E então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. É interessante isso, que chega nesse momento da história do jardim de Deus, que Deus fez para o homem, mas que era o primeiro lugar sagrado na terra, porque Deus estava nesse jardim e tinha comunhão com o homem. Deus coloca as coisas mais essenciais da vida humana em destaque. O jardim de Deus não é um lugar para a gente estar sozinho, porque o lugar sagrado sempre vai ser o lugar da suprema comunhão. E a suprema comunhão aqui nesse texto vai se revelar em 3 aspectos diferentes. Com Deus, porque esse é o sentido do lugar sagrado. Com o ser humano, e aí o Senhor vai mostrar um dos aspectos da suprema comunhão humana chamada família. E terceira comunhão é da natureza, onde homem e natureza trabalham juntos e não se autodestroem. 3 elementos básicos da vida que são colocados e que vêm como lição para nós a partir do lugar sagrado. A primeira coisa então é com Deus. E eu, como falei muito a respeito disso, eu só quero pontuar onde está isso na Bíblia. Versículo 25 diz assim: Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. E aqui a gente vai aprender uma coisa muito simples, que a Bíblia tem a nos ensinar. É que comunhão com Deus é desnudar a nossa alma perante Ele. O que a Bíblia está dizendo é que aquele homem, aquela mulher, aqueles seres criados, eles não tinham qualquer obstáculo de estar na presença de Deus. A natureza não lhe impedia, a vida não lhe impedia, a roupa não lhe impedia, e na verdade, estar em comunhão com Deus é como se a gente tirasse a nossa própria roupa diante dele, e a gente estivesse se desnudando nas coisas mais profundas da alma. Bom,
Algum tempo atrás, eu fui fazer uma cirurgia. E eu não sei se você já viveu uma situação dessa, quando você vai para o centro cirúrgico. Então chega a enfermeira no seu quarto, né, e traz um jalequinho para a cirurgia. Você já viu o jalequinho de cirurgia, como é que é? E aí veio aquela mocinha, trouxe para mim o jalequinho da cirurgia. Eu olhei para aquilo é horrível, porque você cobre a frente e a sua traseira fica toda livre. É verdade ou não é? Não é? E eu olhei para a mocinha assim, com aquela cara assim de desespero, e falei assim: é aqui que a gente perde toda a dignidade humana. Eu acho que a moça ficou tão impressionada assim com o meu jeito, eu estava todo desajeitado, que ela falou assim: espera um pouquinho, trouxe um outro jaleco para eu vestir nas costas. Mas na verdade, a gente não fica sem roupa à vontade, a não ser que a gente tenha uma profunda intimidade. Profunda intimidade. E eu sei que às vezes, até pessoas que são casadas, em determinados momentos da vida, dizem: olha, não sei se eu quero tirar a roupa não, né? Até no momento do ato sexual, ou engordou um pouquinho, teve isso, aconteceu aquilo, apaga a luz. Porque eu não me sinto à vontade. O que a Bíblia está dizendo para a gente é algo tremendo. Deus quer ter profunda intimidade e comunhão com o ser humano. E eu não estou falando de sexualidade. Eu estou falando da gente desnudar a nossa alma diante do Todo-Poderoso. Da gente poder compartilhar as coisas mais simples e as mais profundas. As mais naturais e as mais escondidas do nosso coração. E que a gente possa se sentir bem de Deus estar tratando a nossa alma. Ontem à noite nós tivemos um culto ali com os líderes e foi um momento muito precioso de Deus. Um dos pedidos de Salomão, quando ele dedicou o templo, foi esse: Senhor, que esse lugar seja conhecido como o lugar em que o Senhor trata as nossas feridas. E aí nós íamos orar uns pelos outros, porque todo ser humano tem as suas feridas, e os líderes também têm feridas dentro da alma, que precisam ser tratadas. E eu disse: olha, antes da gente orar uns pelos outros, porque a gente está pedindo para Deus tratar as nossas feridas, eu queria saber de uma ou duas pessoas que pudessem vir aqui na frente, alguém que já foi ferido, que já esteve profundamente machucado, e que o Senhor tratou as suas feridas, para que a gente possa dar uma sementinha de fé no coração daqueles que precisam ser tratados. E foi tremendo, meus irmãos, porque não veio uma, não, vieram várias pessoas. A gente teve que dizer: ó, para um pouquinho, que a gente vai orar agora. E que coisa linda o que a gente ouviu. Pessoas compartilhando problemas profundos da alma com a família, problemas profundos da alma com a igreja, profundos da alma com as pessoas, com as decepções. E de repente a gente foi ver o Deus que tem comunhão na mais profunda intimidade conosco, tratando a alma que foi desnudada diante dele. Então a lição que eu queria deixar para você nessa manhã é muito simples. O lugar sagrado é o lugar em que a gente desnuda a nossa alma na presença do Todo-Poderoso. E a gente não se acanha, porque Deus é aquele que cura as nossas feridas e trabalha o nosso coração, porque Ele tem amor por nós. Segunda coisa que esse texto vai me ensinar sobre o lugar sagrado, é que o lugar sagrado é também um lugar de comunhão com o outro. E nesse contexto, ainda que isso tenha uma amplitude maior, no sentido de que a comunhão dos homens com os homens na presença do Todo-Poderoso é sagrada para Deus, Deus vai colocar agora isso idealizado, isso
numa forma de um modelo que tem que ser repetido na vida de todo ser humano. E ele coloca como marco sagrado desse ideal divino, que diante dele homem, pessoa humana, tenham comunhão, é a família. E então olha só o que vai acontecer. E eu acho tremendo esse texto, especialmente quando a gente conhece a natureza de Deus. E a Bíblia diz assim no verso 18: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. E ele toma essa intenção, ele decide isso. E se você olhar o capítulo 1, você vai descobrir que essa decisão já tinha acontecido para toda a criação. Isso não era uma novidade. Deus criou todos os seres, macho e fêmea, para que a gente pudesse ter a ideia de necessidade de interação em toda a criação. Isso não foi um acidente, Deus não fez um intervalo à toa, não foi porque Ele esqueceu de criar a mulher, mas é porque Deus tinha um propósito. E aí então Ele diz para o homem: homem, vai trabalhar, você tem missão aqui de cuidar desse jardim. E Ele diz assim: olha, nomeia todos os seres criados. E ele vai dizendo: bom, esse aqui eu vou chamar disso, esse aqui eu vou chamar daquilo. E ele tinha que nomear o macho e a fêmea, o macho e a fêmea, o macho e a fêmea. E ele começou a perceber que em toda a criação havia macho e fêmea. E ele disse: puxa vida, eu acho que Deus esqueceu, eu estou sozinho. Olha, aqui também tem macho e fêmea, aqui também tem macho e fêmea, aqui. E eu? Como é que faz? E Deus estava trabalhando o coração do homem. Porque Deus é perfeito e os planos dele são eternos, imutáveis, diz a Bíblia. Ele não se esqueceu. O homem é que não podia se esquecer da lição que Deus queria ensinar. E então ele dorme. E aí Deus faz uma coisa tremenda, que vai ensinar para a gente o significado de comunhão. Não há comunhão se eu for egoísta, queridos. Não há comunhão se eu não aprender a compartilhar. Não há comunhão se eu não aprender a doar para nunca receber de volta. E aí o que Deus faz? Dorme Adão. E Deus vai retirar algo dele para toda a eternidade. E ele tira uma costela. E se você já estudou um pouquinho de biologia, você vai descobrir que essa é uma diferença entre o homem e a mulher, o número das costelas. Ele tira uma costela que nunca mais volta. E daquela costela Deus acrescenta algo, porque não daria para fazer tudo da costela. Então eu estava lendo um autor dizendo assim, que a mulher é muito especial, né? Porque um pedacinho veio do homem, e tudo o resto veio de Deus. Eu não sei se tem tanta razão teológica, mas que é bonitinho né? Fala a verdade, né? Então, gente, ele vai lá e constrói a mulher. E quando o homem acorda? Se você ler esse texto aqui, é interessante, porque ele diz: agora sim, né? Na linguagem de hoje, ele diz: agora está certo, estava faltando, tudo aqui tinha alguém, para todo ser vivente havia um respectivo par, menos para mim. Eu estava sozinho nessa terra. E queridos, a vida sozinha, sem a gente aprender a ter comunhão com outro ser humano, ela é vazia. E aí Deus vai instituir a primeira família. E aqui tem uma coisa tremenda de Deus, quando Ele institui a primeira família, é para a gente entender que desde que eu nasci, Deus tem um propósito, que eu aprenda a compartilhar a vida com pessoas significativas.
Desde que eu nasci num contexto em que eu compartilhei a minha vida com pessoas significativas. A própria gestação é um compartilhar de vida. Tem várias mulheres grávidas aqui, né? Eu estava vendo elas aqui, orando, adorando a Deus, e elas já estão trazendo o seu filho, a sua filhinha no ventre, estão compartilhando a vida. Essas músicas que nós cantamos, essa criança já ouviu, está lá, estão sendo introjetadas na alma, porque a vida está sendo compartilhada. Mas quando eles nascem, a vida continua sendo compartilhada, porque se não tiver alguém que esteja ao lado daquela criança, ela morre de fome, ela morre de sujeira, ela morre, porque vida só tem sentido se ela for compartilhada com pessoas significativas. E Deus então diz: olha, eu preciso que esse homem entenda, que essa raça humana entenda, que a vida é algo que se compartilha. E esse é o princípio da comunhão. Um dos grandes problemas na nossa modernidade é que nós estamos sendo inculcados por uma filosofia em que diz que a vida se desfruta, não se compartilha. Que a vida se consome, não se divide. Que a vida só tem sentido se eu conseguir que alguém me satisfaça, e não que tenha um grande prêmio e bênção em abençoar a vida do outro. E aí a gente tem uma visão bitolada do sentido da vida e da comunhão e do ser humano no seu relacionamento com outro ser humano, queridos. E aí a palavra de Deus vai começar a mostrar para a gente algumas coisas tremendas. Olha, Deus queria que o homem entendesse que ele precisa pertencer, que o sentimento de pertença é importantíssimo para o ser humano. E é por isso que a gente não consegue viver como um ermitão. A gente faz parte da família, a gente faz parte de um grupo social, a gente faz parte de um relacionamento de amigos, porque eu tenho que ter um lugar que eu diga: esse é o lugar em que eu pertenço. Não é o meu lugar, é o lugar que eu pertenço. A Bíblia vai ensinar que comunhão dos seres humanos é comprometimento, porque eu não posso ter comunhão com o outro e sentir que pertenço se eu não me comprometer com esse ser humano. E esse é um outro problema que a gente vive na atualidade. Ninguém quer se comprometer com nada. Queridos, é horrível dizer isso, mas pais não querem se comprometer com os filhos. Por isso algumas mães optam pelo aborto. Porque é entrar numa vida de compromisso para sempre. Por isso que alguns pais não assumem a paternidade dos seus filhos, ou mesmo que assumam, somem no mundo e não estão nem aí. Mas, queridos, isso significa vida vazia. Vida sem sentido. Porque comprometer-se faz parte da felicidade humana. É por isso que a gente trabalha seriamente dizendo que um dos valores bíblicos é o casamento, onde você assume responsabilidade com a outra pessoa, publicamente, juridicamente, familiarmente. É diferente do viver junto ou de ter uma experiência de desfrutar prazer por algum tempo. É compromisso, é dizer: eu vou investir a minha costela, um pedaço de mim na tua vida, e vice-versa. Isso também acontece no relacionamento de casa. Pais e filhos, filhos e pais. Compromisso. Quem é responsável pelos membros da sua família? Queridos, não é o governo, não, é você.
Eu brinco muito com os meus filhos, né? Michel e Kelly são testemunha disso. Eu sempre digo para eles, ó, se prepara, tá? Que eu vou ficar velho. E eu tenho no mínimo 20 anos de crédito. Prepara aí que vai ter que cuidar de mim. Eu falo isso desde que eles eram pequenininhos. Porque, queridos, esse é o sentido da família. Um cuida do outro. Em momentos diferentes da vida, as expressões de cuidado serão diferentes. Mas esse é o sentido de ser e de pertencer e de ser protegido nesse contexto. Mas para isso eu tenho que aprender a repartir, a compartilhar, a ajudar e a ser ajudado, sem que isso seja um peso. O que a Bíblia está nos ensinando é que Deus, quando fez essa surpresa para Adão, Ele tinha um propósito, que ele entendesse que Ele estava dando a Adão um presente de amor. Ele já tinha dado o seu amor para Adão, mas Ele está dizendo, olha, um outro presente que eu estou dando para você como ser humano, é a capacidade de amar e a necessidade de ser amado. E isso, queridos, pode ser que não exista em qualquer outro lugar da face da terra, mas tem que haver em 2 lugares. No lugar sagrado. Por isso a igreja precisa ser o lugar da comunhão com Deus e com os homens, onde a gente tem a liberalidade de cuidar uns dos outros, porque simplesmente eles são nossos irmãos, parte da nossa família. E o segundo lugar, ou o primeiro na nossa existência, a nossa própria família, onde a gente vai aprender a amar e ser amado. Tem famílias problemáticas? Tem. Tem defeitos? Tem confusão? Tem. Mas ainda assim, essa é uma instituição divina, porque ela nos ensina as bases da existência humana. Eu pertenço e eu cuido. Porque sem isso, queridos, a gente está perdido. E é interessante que quando a gente passeia pela Bíblia, a gente vai descobrir que essa ênfase não está lá só em Gênesis. Essa ênfase está espalhada pelo Novo Testamento. Olha só, por exemplo, Jesus, Mateus 19, vai dizer assim, Jesus respondeu, por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz, no começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, e assim já não são 2 pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O que a Bíblia está tentando dizer, o que Jesus está tentando dizer, alguém vai perguntar sobre divórcio para ele vai falar que o divórcio foi permitido por causa de um problema, era a dureza do coração do homem. Quando o homem endurecido não consegue entender as necessidades básicas da sua natureza, desgraça vem sobre a terra. E aí as leis nos ajudam a diminuir o mal, mas o mal já está instalado. E o que a Bíblia está falando sobre família é a instituição do bem, da gente aprender a cuidar, da gente aprender a sofrer, da gente aprender a andar segundo a milha, da gente aprender a crer na restauração, da gente lutar por isso e não desistir. Mas não foi só Jesus que falou sobre isso. Olha só, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Efésios 5, versos 28 a 33, a Bíblia vai dizer assim, o homem deve amar a sua esposa, e assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar
o seu marido. E aí o apóstolo Paulo vai colocar para a gente quais são as bases do relacionamento familiar. Como é que essa comunhão com Deus, quando a gente desnuda a nossa alma, que foi iniciada no lugar sagrado, se torna também uma comunhão com outro ser humano dentro da família? E como é que isso Deus vê como sagrado, porque Ele instituiu nesse lugar sagrado. Então, como eu posso vivenciar isso? E aí Paulo coloca alguns princípios muito simples. E ele diz assim: você quer viver em família? E ele está falando para os maridos, mas eu entendo que isso tem a ver com a família como um todo. Então, você tem que aprender a se dar à pessoa amada. Queridos, não tem família que perdure se um dos elementos dessa família, especialmente entre o casal, for egoísta, só pensar em si mesmo. Não tem jeito. E aí ele diz assim, sabe qual é a base do relacionamento humano dentro da família? É amar a ponto de se entregar. Você quer ter comunhão na sua casa? Ame a ponto de se doar integralmente pelas pessoas significativas da sua casa. Doe você mesmo, seu coração, a sua alma, sua vida. Doe-se para o marido, doe-se para a esposa, doe-se para os filhos, filhos, doem-se para os seus pais. E é nessa base da doação que a família existe. Eu conversava com um casal que tem uma filha, um filho, que tem problemas sérios de saúde, nasceu com problemas sérios de saúde, com muitas limitações. E um dia chegou um irmão na casa dessa pessoa, e aquela casa, para aquela criança poder viver, ela teve que ser toda adaptada, readaptada, a família se alterou. É uma luta, é uma batalha muito intensa. E aquele irmão que foi fazer uma visita, foi trazer uma palavra de consolo. Agora tem umas palavras de consolo que eu vou lhe dizer, né? E aí aquela pessoa insinuou na palavra de consolo que ia pedir para Jesus levar o filho embora, matar, para dar um descanso. Meus irmãos, aquele casal queria matar o irmãozinho. E veio falar com o pastor. Pastor, não manda mais ninguém lá não, porque se for para fazer esse negócio eu não quero. Porque aquela criança, com todas as limitações que tem, é amada. É amada. É amada. É preciosa. E para aqueles pais, apesar de toda a luta, de todo o sacrifício, de todo o trabalho, porque eu sou testemunha da luta, do sacrifício do trabalho, eles não conseguem se ver sem aquela criança. Eles oram sim, Senhor, faz um milagre. Senhor, restaura. Senhor, mas eles não querem que alguém arranque deles. Eu sei que um dia a vida pode arrancar deles, mas eles não querem adiar um minuto sequer, ou antecipar, melhor dizendo, um minuto sequer, do dia destinado por Deus para isso. Isso é família, queridos. Isso é família. É você saber que você pode ser e pertencer só porque você existe, não porque você produz, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Aí fora no mundo está cheio de coisas. Se você quiser pertencer porque você produz, está cheio. Vai para o teu trabalho, é lá que você vai descobrir isso. Agora no dia que você parar de produzir depois de 35, 40 anos, ou como aconteceu com um irmão que me disse, olha, fui despedido. Por quê? Simplesmente disse, você ficou muito velho. Mas eu continuo produzindo, mas você ficou velho. A gente tem que mudar. E aí o sentimento é, eu nunca pertenci, eu fui usado.
Queridos, Deus nos abençoou dando uma família. Nem sempre é fácil viver em família. Nem sempre é tranquilo viver em família. Mas ainda assim é uma bênção de Deus. E se você quer manter essa bênção de Deus na tua experiência de vida, então ame a ponto de se dar, da mesma maneira como Jesus nos amou, de tal maneira que se deu e se entregou por nós. E se hoje você faz parte da família de Deus, é porque você que estava lá no inferno, era um tição, um pedaço de pau pegando no fogo ali, foi arrancado pelo poder salvador de Jesus, foi santificado pela graça dele, e nada do que você possa fazer ou tenha feito teria poder para fazer isso. Foi graça pura, amor incontável. E Jesus está dizendo, ensinando para a gente, a Bíblia está ensinando, família é isso. Segunda dica de Paulo para a gente com as nossas famílias, é um amor que investe no crescimento emocional e espiritual e na beleza da pessoa amada. Na família não é lugar para a gente disputar. Na família é lugar da gente celebrar a vitória um do outro. É interessante, né? Porque a gente tem aquela cena bonita de 2002, né? Do final da Copa do Mundo. Não dá para esquecer aquela cena bonita, né? Quando a gente está ganhando a Copa do Mundo, o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 2002. E aí a gente vai ver toda a comissão técnica, todos os jogadores no centro do campo, de mãos dadas, ajoelhados, agradecendo a Deus. Foi tão impressionante que a FIFA proibiu que se fizesse de novo, porque a gente pode aviltar o coração das pessoas a agradecer a Deus pelas nossas vitórias, né? Esse é o pensamento. É nada, gente, tem que agradecer a Deus pelas vitórias que Ele tem dado na nossa existência, né? Mas a coisa bonita é que a vitória não era do jogador que tinha feito mais gols pela seleção. Não é verdade? A vitória era de todos. E uma família é assim, queridos. A gente investe um no outro. E as derrotas de um são as nossas derrotas. E nós choramos as dores mais profundas da alma com as derrotas dos nossos queridos. Mas nós celebramos com a alegria mais profunda da alma com a vitória dos nossos queridos. E todo pai tem um sonho que está dentro da alma. Não é que o seu filho seja igual a ele, mas que o seu filho seja melhor do que ele e que alcance mais sucesso do que ele um dia poderia ter alcançado. E não é porque a gente quer projetar só os nossos sonhos na vida dos nossos filhos, ainda que isso seja verdade, mas porque faz parte da família a gente investir na vitória dos outros. Eu conversava com uma família, essa família passou por uma luta financeira e ela estava dizendo, bom, Deus começou a restaurar a nossa vida financeira. E foi uma alegria muito grande quando a gente pôde dizer para os nossos filhos, vocês podem voltar a estudar inglês. E eu fiquei pensando, falei, sabe, pastor, porque na hora que estava difícil, nós tivemos que dizer para os nossos filhos, vocês têm que parar de estudar inglês, vocês têm que parar de fazer isso. E de repente, o nosso coração estava apertado, porque a gente não estava conseguindo investir o tanto que eles necessitavam, para um futuro melhor. E aí eu fiquei assim pensando, que coisa bonita que é a família, né? A gente não fica pensando, vou poder comprar cortina. Ainda que a gente pense também que a gente tem que comprar cortina, tem que fazer. Mas a alegria daquele casal era dizer, meu filho vai poder voltar a estudar inglês, a minha filha vai poder voltar a estudar inglês. Eu quero continuar investindo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, no futuro melhor das pessoas que eu amo. Isso é família. E Paulo está dizendo que é isso que tem que acontecer. E tem que ser alguma coisa natural na nossa vida. E aí então,
a gente aprende na palavra de Deus como estas coisas podem se tornar valores na nossa vida. E Gênesis capítulo 2, verso 24, nos dá 3 sugestões, e eu vou terminar essa mensagem com elas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. 3 verbos aqui, preciosos: deixar, unir e tornar-se um. O que a Bíblia vai dizer para a gente é: eu não consigo viver o projeto da comunhão se eu não aprender a deixar. Eu tenho que abrir mão de coisas para priorizar pessoas. E eu tenho que abrir mão de pessoas para priorizar as mais significativas da minha vida. E a minha pergunta nessa manhã é simples. O lugar sagrado é o lugar que nos lembra que eu tenho um presente de amor de Deus e eu tenho que investir, chama-se família. E para isso eu tenho que deixar alguma coisa. Se tem alguma coisa que está atrapalhando o relacionamento, sejam pessoas, lugares, coisas, investimentos, sonhos, e você não estiver disposto a abrir mão para deixar, para priorizar as pessoas mais significativas, você e toda a sua família vão sofrer. Segundo verbo simples dessa dica divina é unir. A gente deixa e a gente se une. E a palavra aqui é uma palavra muito forte na língua hebraica que significa grudar, colar. De tal maneira que se a gente tentar tirar, vai deixar pedaços da gente no outro e o outro vai deixar pedaços na gente. É isso que acontece quando uma família se rompe. Pedaços vão ficando. E ele está dizendo: olha, você quer que essa tua casa seja abençoada? Se una mais intensamente. Eu não tenho tempo aqui, mas eu diria para você o seguinte: invista intencionalmente em pequenas celebrações da vida que demonstrem a intenção e o propósito de unir-se com pessoas significativas. Toda família precisa ter alguns marcos memoriais, algumas coisas que se repetem no contexto só dessa casa, que fazem a nossa história e que estão dizendo para a gente: nós somos uma família e nos unimos. E a terceira é tornar-se um. Nossa família tem a marca da minha identidade e da sua identidade. Eu sem eles perco a minha identidade, e eles sem mim perdem a sua identidade. E uma das coisas bem simples para a gente não esquecer está no nome. Você tem um nome, e não é só o primeiro nome. Você tem um nome de família. Queridos, esse nome é uma bênção, e é um ícone da sociedade para dizer para você que você é um com toda a sua família. O lugar sagrado não é lugar para a gente ficar sozinho. A gente se desnuda diante de Deus, e a gente aprende a escolher pessoas significativas com as quais a gente vai desnudar a vida. Mas olha, você já nasceu num lugar onde você vai ter que aprender a desnudar a sua vida, a sua família. Valorize a tua família, invista na sua família, trabalhe pela unidade, se sinta um com a sua família, porque isso vem do lugar sagrado, do Deus que inaugurou algo precioso para nós. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus? Queria convidar você para dar a sua mão para quem está perto de você agora. Dá a mão, fecha o corredor lá na galeria também, fecha tudo. Porque nós somos família de Deus. Tem gente que não gosta de dar a mão no culto. Já me pediram, já recebi, nossa, quantos e-mails.
mas eu vou continuar insistindo. Porque um dia a gente vai entender que você é irmão de quem está do teu lado. E que mesmo que essa pessoa seja diferente, continua sendo irmão. Você faz parte da família de Deus. Você entende isso? Vale a pena. E são pequenos ícones que vão entrando na cabeça da gente. E agora vamos agradecer a Deus pelas nossas famílias. Talvez você vai dizer, pastor, você não conhece a minha família. Se conhecesse, não sei se eu quero agradecer a Deus pela minha família. É um balaio de gato. E eu vou confessar para você, é verdade, tem família que é um balaio de gato mesmo. Mas Deus quer usar esse lugar, esse povo, para ser bênção na tua vida, e vai usar você para ser bênção na vida dessa família. Porque Deus é que inventou esse negócio chamado família. E nós vamos pedir a Deus que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe os nossos queridos, que Deus abençoe aqueles que a gente tem dificuldade de ter comunhão, porque às vezes no contexto da família a gente tem marcas, dores, feridas na alma, de coisas que aconteceram e que nos machucaram. E queridos, se não fossem pessoas significativas, não teriam machucado a gente. Porque quando alguém que você não está nem aí faz alguma coisa para você, você não está nem aí também. Agora, se é uma pessoa significativa, tem um sentido diferente. Então, se tem um sentido diferente, a gente vai pedir, Senhor, abençoa, para que haja restauração. Eu vou continuar amando, e eu vou pedir para o Senhor me ajudar a amar, porque às vezes não é fácil amar. É uma decisão amar, é uma consagração amar, é uma entrega amar, é ser um. Então vamos orar pelas nossas famílias agora, tá? E se tem pessoas especiais, específicas no contexto da sua família, eu queria que você está sentindo no coração o desejo de abençoar, por alguma razão, clama ao Senhor, desnuda a tua alma na presença dEle, e vamos pedir pelos nossos queridos. A gente aprendeu ontem à noite que o lugar da adoração, o templo, a cela, o lugar onde se reúne para adorar, precisa ser conhecido como o lugar em que Deus ouve, atende e perdoa. E a gente vai pedir, Senhor, ouve, atende, perdoa, faz a tua obra na nossa casa. Amém? Então curva a tua fronte agora e você vai orar pela sua família. Você é o sacerdote hoje, que está ministrando a bênção. Pede para Deus abençoar. Coloca o nome das pessoas da sua família. Fala, Senhor, pede uma bênção. Se você conhece, porque ele é da tua família, pede bênçãos específicas. Senhor, abençoa nessa área tão difícil, tão pesada. Ou Senhor, te agradeço pela vitória, porque a vitória dele é tua vitória, ou dela é tua vitória. Pede essa bênção. As mamães que estão aqui, lembrem dos seus filhinhos. As grávidas que estão aqui, orem por essas crianças que estão aí no ventre. Ninguém melhor do que você, mamãe que está grávida, para entender que ele pertence. Faz parte da tua vida. Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade do teu nome. Senhor Jesus, nós estamos aqui para desnudar nossa alma diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui porque necessitamos da tua graça. E hoje o Senhor ministrou para nós uma bênção que o Senhor instituiu no lugar sagrado, no primeiro lugar sagrado da terra. O casamento, a família, o fato da gente pertencer um ao outro. E eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora, quando nós também estamos num lugar sagrado, porque nenhum lugar pode ser sagrado se o Senhor não estiver presente, mas o Senhor está aqui, porque o Senhor prometeu, onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no teu nome, o Senhor estaria conosco.
Eu quero te pedir, abençoa a família desses teus filhos. Abençoa a família desses teus filhos. Abençoa, eu não sei o que significa isso, Senhor. Eu sei que cada família tem uma história, cada família tem um contexto, cada família tem seus problemas. Eu sei, Senhor, que existem dores, marcas. Eu sei, Senhor, que existe tanta coisa que acontece no contexto da família. Mas ainda assim eu quero reconhecer diante do Senhor que a família é uma bênção do Senhor para nós. E eu quero te pedir então, Senhor, abençoa. E eu quero te pedir que o Senhor abençoe individualmente a cada um que foi citado aqui nessas orações. Aqueles que estão aqui, que vivam a presença de Deus já. Aqueles que estão longe daqui, que nós estamos orando, que sintam a visitação do Teu Espírito agora. O mover do Senhor, a bênção do Senhor. Porque a alegria deles é a nossa alegria, a vitória deles é a nossa vitória. E nós queremos, Senhor, que haja amor, unidade, comprometimento, vida. Escuta, Deus, o nosso clamor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Canta conosco essa música. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi coração do Que Pai, gostoso, olha. coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Que Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família,
Aleluia. Louvado seja o Senhor.